Ok, voltando aqui com a nossa matéria de livramento condicional, vamos continuar, né? Bem, o que eu queria falar para vocês? Esses são os requisitos objetivos, que nós acabamos de ver que é só você bater o olho, não precisa analisar nada, é só ver. Deixa eu ver, cumpriu mais de um terço, né? Um terço, né, Cursino? Cumpriu um terço, não é reincidente, pum, tá aqui, beleza. Isso é objetivo. Agora, nós temos também os chamados requisitos subjetivos. Os requisitos subjetivos, eles, na verdade, já foi visto, que é o bom comportamento carcerário, a aptidão para prover a própria subsistência, porque, são requisitos que você... Nossa, eu vou desligar o ar, que tava calor, agora tá um frio, e é barulhento já, hein? Nossa, olha como é. Bem, o que ocorre? Os requisitos subjetivos são aqueles que vocês não precisam analisar. Os subjetivos é aqueles que o juiz precisa avaliar, precisa analisar. Tá ok? Vamos lá. Artigo 84. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Então, é o chamado incidente de unificação de penas. Vai somando as penas que ele tem para você conceder o livramento. Somou, deu X, 2 crimes, soma-se. Aí, tira-se um terço, se ele for primário, tal, né? E assim vai. Muito bom. Especificações das condições, ou seja, o juiz vai impor mais algumas condições para ele. Esses são os requisitos para o livramento. Agora são as condições, né? Os requisitos para o livramento. Agora, livramento o quê? Condicional, sob condições, ok? Que é o artigo 85 do Código Penal. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Vejam só, os senhores, essas condições, a doutrina costuma elencar as condições obrigatórias, que é o comparecimento mensal, não sair da comarca. Esses são considerados obter ocupação lícita. É obrigatório, ele tem que provar para o juiz que ele tem condições de fazer isso. Já as facultativas é aquela que o juiz impõe na sentença para ele, de acordo com o caso concreto, tá? Sempre de acordo com o caso concreto, beleza? Então, esses são, na verdade, os grandes requisitos aí, as condições para o livramento. Muito bom. Vamos agora analisar a chamada revogação do livramento, que é muito parecido com a revogação do sursi. Por isso que eu fiz questão logo de cara de você, se você quiser melhorar essas diferenças entre o sursi e o livramento condicional, é importante, tá? É importante. Então vamos lá então. Revogação do livramento. Bem, o artigo 86 trata da revogação do livramento, tá? Da revogação do livramento. O que isso significa? Significa que o 86 trata da chamada revogação obrigatória. Revogação obrigatória, tá ok? Como é que é? Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, sem coré-coré, sem choro e nem vela. Foi condenado, né, por sentença penal irrecorrível,
já era. Ele perde o livramento, ok? Perde o livramento. É muito comum acontecer o seguinte, quer dizer, como hoje em dia nem tanto, hoje em dia com a informatização, o que acontece? O cidadão, ele pega, não fica sabendo que teve em seu desfavor o trânsito em julgado, ele está de livramento, vem para a delegacia durante o dia, né? Durante a noite é bem difícil, mas nesse tempo que eu não trabalho mais à noite, desde 2 de junho de 2014, lá se vão agora, daqui um mês, daqui a alguns dias, lá se vão 6 anos que eu trabalho durante o dia. O que acontece? Chega aqui, o cara tá de livramento. Só que cantou, transitou em julgado um processo dele. Olha lá. Lógico, transitou em julgado, ele condenado. É claro que é coisa de professor, né? Pode até passar batido. Mas se tá durante o dia, o processo é da comarca aqui, ou é da comarca de Ferraz, aqui, das comarcas próximas aqui, né? O que você faz? Você liga. Ô, tudo bem, colega? Como é que tá? Ó, assim, assado. Você tá brincando. Tá aqui, transitou em julgado, aí com vocês, ele tá na mão. Puta merda, como é que faz? O que o juiz faz? Pega o processo dele, que ele vai ter acesso e tal, e expede um mandado de prisão, né? Uma revogação obrigatória do livramento condicional com consequente encarceramento. Tá? Vi isso umas 2, 3 vezes, né? Mas já é um indício para vocês entenderem como funciona a revogação, né? Revoga-se o livramento obrigatoriamente se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. 2 pontos. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Ele está de boa, durante a vigência, ele cometeu um crime e transitou em julgado. Tem que analisar isso ainda, tá? Se foi antes da vigência, não, ele não vai perder o benefício. Ou melhor, não é causa obrigatória, tá? Não é causa obrigatória. 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84. Se na soma de penas não der para ele... Quer ver? Ele pegou muito mais de 40 anos, que é o máximo de cumprimento da pena. Então, peraí, deu 90 anos, faz aí um terço, peraí, não dá. Então não tem como ele cumprir, ele vai ter que cumprir um pouco para ele poder ter direito ao livramento. Entenderam? Então, por crime anterior, observado o disposto no artigo 84, que trata da soma das penas. Tá? Revogação facultativa. O juiz poderá também revogar o livramento se liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja a privativa de liberdade. Fica a critério do juiz se ele tomou uma pena de multa, se ele tomou uma restritiva de direito ou 2 restritivas de direito, se ele revoga ou não, certo? Vamos lá. Agora conosco aqui o artigo 88, que trata dos efeitos da revogação do livramento. Dos efeitos da revogação do livramento. Tá ok? Vamos lá. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, né? E, salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto ou condenado. Isso aqui é importante, né? Veja só, eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui da prática que eu peguei ainda essa semana para vocês.
Novamente eu vou ler para vocês que vocês tenham uma ideia. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Até aí você entendeu. E, salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior ao livramento, aquele benefício não se desconta na pena o tempo em que esteve solto ou condenado. Óbvio, né? Se ele estava solto, não vai descontar. Ele estava cumprindo o livramento solto. Não desconta na pena anterior. Óbvio. Porque ele estava solto por aquele crime, não pelo anterior. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo que é bom para vocês voltarem todas as vezes que derem uma olhada nessa matéria. Exemplo. Condenação a 12 anos. O condenado não é reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes. Pumba. Então, já bate o olho, vamos colocar aqui, 1/3. Terá de cumprir 1/3 da pena, ou seja, 12 dividido por 3, 4. Ou seja, 4 anos. Pode cumprir solto 8 anos, se faltando 2 anos para terminar o livramento condicional, advier uma condenação com transjugado. O livramento é revogado. O réu terá que ficar preso por 8 ou por 2 anos. Depende. Se o novo crime foi praticado durante a vigência do livramento, vai ter que cumprir os 8 anos de prisão. Assim, pelo novo crime for condenado a 1 ano, vai ter que ficar preso 8 anos e somente quando começar a cumprir nova pena de 1 ano é que terá direito ao livramento, depois de cumprida a metade, 6 meses, desse novo ano. Se, por outro lado, o crime foi praticado antes do livramento condicional, o condenado só terá que cumprir os 2 anos faltantes. E ainda, esses 2 anos serão somados à pena de 1 ano, totalizando 3 anos de pena. O réu poderá obter novo livramento condicional depois de cumprir 18 meses, metade de 3 anos. Tá ok? Então, aqui, esses são chamados efeitos da revogação. Muito bom. Extinção do livramento. Extinção do livramento. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo que responde liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90 e último. Se até o seu término o livramento não é revogado, óbvio, né? Considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Tá ok? Muito bem. Mais um último ponto antes de nós encerrarmos aqui a aula de livramento. É a hipótese da chamada prorrogação automática. Né? Prorrogação automática, que na verdade é o que está falando o próprio artigo 89. Né? O próprio artigo 89. Novamente, o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Tá ok? Então ele está respondendo ele está com livramento. Dentro do livramento, no livramento, ele cometeu um novo delito. Então essa hipótese vai ser uma hipótese de prorrogação do livramento, até para ver se ele vai ser julgado, se ele vai ser absolvido. Então, igual era no sursi. Lembram-se? Lembram-se? Muito bom. Com isso, nós finalizamos o nosso encontro aqui de livramento condicional. Na próxima aula, pelo código, nós falaremos de medidas de segurança. Cadê a reabilitação? Espera aí só um pouquinho, gente. Eu pulei. Aqui. Estou ficando louco. Na próxima aula, nós vamos conseguir ver 2 assuntos, tá? Reabilitação, que é muito curtinho,
muito curtinho, e medida de segurança que não é tão curtinho, mas dá para ver de uma tacada só. Tá bom? Então, próxima aula, reabilitação e medida de segurança. Tá ok? Já vamos partindo para o final do semestre, graças a Deus. Né? Bem, um abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.